trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo História. E no episódio dessa semana eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a história de Carlos Chagas, um dos mais famosos pesquisadores e médicos da história do Brasil e extremamente importante para a história da ciência brasileira. E a ideia aqui é apresentar a sua história e discutir um pouco a respeito da questão do Prêmio Nobel e de como ele não recebeu esse prêmio. Mas, como sempre, eu quero deixar aqui meu agradecimento à querida Tatá, que financia o podcast, e lembrar que você pode fazer o mesmo por meio do nosso Apoia-se e que o link está lá no nosso Instagram. Mas sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. Carlos Chagas, ou Carlos Ribeiro Justiano Chagas, nasceu perto de Oliveira, interior de Minas Gerais, em 9 de julho de 1879. Desde criança, apresentava um grande interesse pelo estudo e, por influência de seus tios, acabou criando um gosto pela medicina, curso qual foi estudar na universidade com foco na questão de doenças tropicais. Ele entrou na Faculdade de Medicina em 1897, em uma época em que a microbiologia ganhava muito força dentro e fora do Brasil. Durante essa educação, um dos grandes nomes que marcou o ensino de Chagas foi seu professor Francisco Farjado, que não apenas era um dos pioneiros em microbiologia, mas também chegou a empregar Carlos Chagas em seu laboratório para o estudo da malária. Chagas se formou em medicina e decidiu seguir também a carreira acadêmica, e o seu doutoramento foi feito no Instituto Soropédico Federal de Manguinhos, sob a direção de Oswaldo Cruz, tendo ainda, inclusive, o seu professor Francisco Farjado escrito uma carta de apresentação para que Carlos Chagas entregasse na instituição, o que ajudou ele a ter o reconhecimento e entrar na instituição. Diga de passagem, esse instituto hoje em dia é Instituto Manguinhos ou Instituto Oswaldo Cruz, sendo até os dias de hoje muito importante e muito valorizado. Em 1903, Carlos Chagas se tornou oficialmente doutor e, apesar de ter recebido um convite para atuar no instituto, ele preferiu seguir para a área clínica, mas a vida o levou de volta ao laboratório. Primeiro, em 1905, para atuar no combate à malária, e posteriormente, em 1907, quando foi enviado para o interior de Minas Gerais para identificar e entender uma doença que assolava a região e que matava diversas pessoas, entre eles trabalhadores da Estrada de Ferro Central no Brasil. A doença era desconhecida, não era identificada ainda, mas causava febre, fraqueza, inchaço, feridas no local de uma picada, problemas no coração com insuficiência cardíaca e hipertrofia do coração, e alguns problemas digestivos podendo levar à morte da pessoa doente. Chagas percebeu que se tratava de doença causada por insetos sugadores e passou a coletar esse tipo de insetos para estudar. Nesse contexto, ele encontrou o barbeiro chamado de Chupão e dentro desse barbeiro o protozoário. Com base em análises clínicas e experimentos em macacos, Carlos Chagas descobriu que o protozoário que o encontrou nunca havia sido catalogado, era uma espécie nova. E, em homenagem ao seu grande professor, esse protozoário ficou conhecido como Trypanosoma cruzi, que causa a tripanossomíase americana, hoje em dia chamada de doenças de Chagas. A descoberta foi publicada academicamente em 1908, com o Chagas dedicando anos e anos junto com a equipe ao estudo no protozoário. O primeiro caso humano confirmado foi em uma criança de 2 anos de idade chamada Berenice, no interior de Minas Gerais. O estudo completo foi publicado em 1909 na revista do Instituto Manguinhos. E aí vem uma questão interessante. A doença de Chagas tem uma história singular. Carlos Chagas
foi a primeira pessoa a descobrir não apenas o vetor, mas o novo parasita e uma nova doença. Ele foi capaz, e provavelmente foi a primeira pessoa na história que nós temos notícia, que estudou, catalogou, entendeu, pesquisou o ciclo inteiro de uma doença. Não é à toa que a doença leva o seu nome. Mas vai destacar que ele contou com o apoio de pesquisadores como o checo Stanislaw von Provazek e o brasileiro Gaspar de Oliveira, que ajudaram ele ao longo de sua carreira enquanto cientista. Além da sua importância na identificação e pesquisa sobre o mal de Chagas, sobre a trypanossomíase americana, o pesquisador também ficou famoso pelo combate à malária, por ter comandado o combate à malária no Brasil e por ter sido responsável pelo combate à gripe espanhola a partir de 1918, quando se tornou diretor do Instituto Manguinhos após a morte do ex-diretor e seu professor Oswaldo Cruz, um ano antes. Enquanto chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, criou o serviço como de higiene infantil, combate a endemias e outras doenças como a tuberculose e a hanseníase. Ou seja, Chagas foi extremamente importante enquanto cientista e enquanto médico para a história brasileira. Não é à toa que ele recebeu o prêmio Schaldin da Alemanha, o prêmio Krümel, foi doutor honoris por Harvard, Paris e Bruxelas, tem o título de Cavaleiro da Ordem da Coroa da Itália. O título, ou o prêmio, que não recebeu foi o Prêmio Nobel de Medicina. Ele foi indicado 2 vezes para esse prêmio, primeiro em 1913 e segundo em 1921, mas não ganhou. Acredita-se que ele não levou o prêmio por conta de uma oposição nacional e internacional contra o cientista. Havia uma espécie de briga de ego que impediu que a pesquisa de Chagas realmente fosse valorizada, realmente desse a ele o prêmio, que seria inclusive o primeiro prêmio Nobel do Brasil, que até os dias de hoje permanece sem nenhum laureado. Mas todos concordam que, mesmo não tendo ganhado, Carlos Chagas foi sim merecedor do prêmio Nobel. Ele faleceu aos 55 anos, vítima de um infarto, em 1934. Uma questão interessante de ser destacado é que a oposição a Chagas, seus colegas, geraram até mesmo uma diminuição de interesse a respeito do estudo e análise da doença, que acabou quase sendo esquecida. Ela foi revivida, entre aspas, na década de 30 na Argentina, quando o médico Salvador Maza descreveu mais de 1000 casos da doença na Argentina e foi o primeiro a imaginar que a doença podia ser transmitida por transfusão de sangue. Por isso, na Argentina, essa doença, a doença de Chagas, é conhecida como doença Maza-Chagas ou enfermidade Maza-Chagas. Para finalizar esse episódio, eu só quero destacar que a transmissão pode ser feita via vetorial pelas fezes de um barbeiro infectado que entra em contato com mucosas ou feridas por meio oral, por conta da ingestão de alimentos contaminados com o usuário, do meio vertical, por meio da gestação ou parto para o bebê, e por meio de transplante de sangue ou órgãos. De acordo com o Ministério da Saúde, a prevenção da doença pode ser feita por meio do uso de telas em portas e janelas, repelentes, a lavagem adequada de alimentos e a sua conservação em local adequado, e também reformas urbanas, reformas de moradias, pois o barbeiro é muito comum em casas de barro, em especial em regiões de mata. Vai destacar que o Ministério da Saúde alerta que caso o barbeiro chupão seja avistado, não se deve entrar em contato com ele. O indivíduo deve procurar apoio das zoonoses da sua região. Atualmente, durante a fase aguda, há um remédio disponível gratuitamente no SUS. Já a fase crônica da doença depende caso a caso. Mas o mais importante é, caso tenha sintomas, caso tenha a doença, buscar apoio médico, buscar apoio no SUS. A ideia desse episódio, portanto, não era apenas falar sobre a doença, mas apresentar a história de um brasileiro extremamente inteligente, extremamente importante para a nossa história, mas que infelizmente não teve o reconhecimento nacional e internacional que merecia.
Agradeço a todo mundo que estou ou pode estar aqui. Convido vocês a nos seguir no Instagram e no YouTube, para estar sempre por dentro de quando o episódio for publicado. Lembrem da importância de nos aplicativos você seguir o podcast e no YouTube se inscrever no canal, que ajuda o programa a ser indicado para mais pessoas. E lembrando, no nosso Instagram você encontra o nosso Apoia-se para você que tem interesse em financiar o podcast com valor mensal, que ajuda a mantê-lo vivo, que ajuda a manter o programa no ar. Mas você pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha que possa gostar de entender sobre o tema da semana ou sobre a história como um todo. E no mais, espero ter gostado do episódio, espero que tenha entendido e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!